E hoje nós vamos estar falando ensinando você a provar os espíritos, provar as igrejas, provar os ministros, os pastores, os líderes, os cantores, enfim. Pôr à prova aqueles que fazem a obra, para conhecer quais são os verdadeiros e quais são os falsos, para que você possa seguir apenas a verdade, tá? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, para a gente ler aqui uma passagem bíblica que se encontra na primeira epístola. Epístola é carta, tá? Uma carta sagrada. A primeira epístola de João, no capítulo 4, no versículo 1. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Amém. Então, João, ele aqui concluindo, né, essa sequência de estudos, você sabe que a gente trabalha muitas vezes em sequência de estudos para esclarecer melhor o entendimento dos irmãos. Então, João, ele alerta, nesse momento, a igreja a pôr à prova os ministros, a pôr à prova os pregadores, a pôr à prova os pastores, os líderes, aqueles que têm surgido no cenário da igreja, homens se intitulando profetas, homens se intitulando apóstolos, tem surgido no cenário da igreja homens se intitulando homens de Deus, pastores, estava surgindo aqui na época de João, tá? Essa carta, diga-se de passagem, ela foi escrita por volta do ano 90 a 95, tá? A 94, aliás, 90 a 94. E João, ele já estava vendo o surgimento, né? A ascensão de homens anunciando, entre aspas, a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, dizendo que eram ministros de Cristo, dizendo que eram servos de Cristo, que eram enviados de Cristo, que eram mensageiros de Cristo, que tinham uma revelação de Cristo, que tinham uma palavra de Deus para passar para as pessoas. Só que esses homens, eles deturpavam a mensagem, eles distorciam a palavra. Como eles viram que o povo, né, muitas pessoas estavam se convertendo, milhares e milhares de pessoas estavam crendo, estavam se convertendo, e eles viram que havia uma multidão ali se convertendo, então homens maliciosos quiseram se beneficiar disso. Eles viam que as pessoas temiam a Deus, viam que as pessoas amavam a Deus, viam que as pessoas criam em Jesus, aceitavam a mensagem dos apóstolos, a mensagem do evangelho por completo, e as pessoas temiam, obedeciam, eram submissas, eram humildes, eram obedientes. Aí, então, esses homens maliciosos, astuciosos, ao ver como as pessoas se submetiam à palavra de Deus, obedeciam à palavra de Deus, eram humildes, enfim. Então, eles viram como as pessoas eram desapegadas, estavam abrindo mão dos seus bens para poder ajudar os irmãos pobres, necessitados, enfim. Então, quando homens maliciosos viram a fé da igreja, né, eles resolveram, movidos pela ganância, movidos pela astúcia, pela malícia, pelo desejo egoísta, de benefício próprio, eles entraram dentro da igreja, dizendo-se ter convertido, tanto é que quando Paulo se converteu, foi uma dificuldade para poder aceitar a conversão de Paulo. Muitos não acreditavam, achavam que Paulo estava com malícia para poder descobrir onde eram os líderes da igreja, ficavam para poder prendê-los e matá-los, né? Então, esses homens se infiltraram dentro da igreja, se introduziram, Judas fala disso, se introduziram alguns, né, dentro da igreja. E ali eles começaram a pregar, receber oportunidades. A igreja, os cultos na igreja era diferente, como se faz os cultos hoje. Então, eles aproveitavam ali a ocasião, a oportunidade para se levantar e trazer uma palavra. E do que eles traziam essa palavra, eles distorciam, eles deturpavam, eles adulteravam, eles se aproveitavam para explorar os irmãos,
para enganar os irmãos, para iludir os irmãos, para introduzir heresias na mente dos irmãos, no coração dos irmãos, de modo que os irmãos passassem a olhar para eles com admiração, de modo que os irmãos passassem a acreditar que aqueles homens eram homens de Deus. Eles pregavam uma mensagem diferente que os apóstolos pregavam, parecida, mas diferente. Parecida por quê? Porque eles falavam de Cristo, anunciavam a Cristo, mas eles não falavam de cruz. Né? Você vê na carta de Judas, eles dizem que estão transformando o evangelho de Cristo em libertinagem, a graça de Deus em libertinagem, ou seja, eram pregadores que não pregavam renúncia, que não pregavam santidade, eram pregadores que ensinavam os irmãos a aproveitar o mundo, a curtirem o mundo, estavam salvos, creem em Jesus, mas pode continuar curtindo o mundo, né? Vivendo realmente um cristianismo mundano, por assim dizer. Então eles ensinavam isso, esse evangelho mais fácil, vamos dizer, esse evangelho mais light, né? Esse caminho que se pode andar, eu creio em Cristo, mas eu posso namorar, eu creio em Cristo, mas eu posso fazer sexo com a minha namorada, eu creio em Cristo, mas eu posso ter outra esposa, eu creio em Cristo, mas eu posso continuar me embriagando, eu posso continuar nas noitadas, enfim, eu creio em Cristo e eu estou salvo, e eu posso continuar vivendo a vida que eu vivia. Então, eles estavam pregando assim, sabe, esse evangelho mais light, né? Esse evangelho que dava prazer à carne das pessoas. E quando as pessoas comparavam, alguns comparavam o evangelho que os apóstolos pregavam com o evangelho que os falsos profetas pregavam, eles sentiam-se, a tendência era que muitos sentiam-se atraídos, seduzidos pelo evangelho dos falsos profetas, pela mensagem dos falsos profetas, porque era uma mensagem de facilidades. Eles não pregavam o repartir com o pobre, com o necessitado, pelo contrário, pregavam a cobiça, a ganância, a ostentação, o poder aquisitivo. Então, haviam linhas doutrinárias que pregavam-se essas coisas já, não propriamente aqui na época de João, mas posteriormente já começou a surgir isso dentro da igreja. Então, e essas doutrinas, elas iam confundindo a mente dos irmãos, os irmãos iam ficando ali confusos. E, claro, sentiam-se atraídos alguns em seguir a doutrina dos falsos, desses profetas falsos, porque era uma doutrina mais fácil de seguir. Né? E aí João viu a necessidade de que a igreja não... Porque, assim, era uma alegria muito grande, né? Ver as pessoas convertendo, milhares de pessoas convertendo, aceitando, recebendo o evangelho, recebendo a Cristo. Então, era uma alegria muito grande. A igreja sentia essa alegria. Mas, e aí, todo mundo nas reuniões, todo mundo falava, todo mundo pregava, enfim. E João começou a ver, amados, que isso precisava ser mudado. Começou a ver que aquela liberdade que estavam dando para todo mundo falar, para todo mundo pregar, estava começando a prejudicar, estava começando a complicar as coisas, que pessoas falassem o que não deveria falar, que pessoas ensinassem o que não deveriam ensinar. E aí João começou a dar o direcionamento para os irmãos, para que eles provassem os espíritos. Se realmente aquele pregador que estava ali, aquele ministro que estava ali, aquele homem que estava ali investido de autoridade, em iminência, na frente do trabalho, pregando, se utilizando do momento para trazer uma mensagem, João começou a dizer, olha, vocês provem essas pessoas, se eles realmente são de Deus. Filhinhos, provem essas pessoas, amados, provem essas pessoas, coloquem eles à prova. Esses homens que estão pregando, esses homens que estão abrindo igrejas, esses homens que estão ministrando, coloquem eles à prova. Por quê, João? Porque está se levantando já muitos falsos profetas, meus amados. Muitos falsos profetas estão se levantando.
Por isso nós não podemos mais acreditar, né, dar crédito a todo mundo que diz que está se convertendo, a todo mundo que diz que tem uma palavra de Deus para ter. Nós temos que ter cuidado, temos que colocar a prova. João estava falando isso, amor. Estava alertando a igreja em relação a isso. E isso, meus amados, se aplica muito perfeitamente nos dias atuais. Nós estamos vivendo o século XXI. Nós estamos vivendo um tempo na qual nós cremos piamente que Cristo voltará em breve. Nós olhamos em nossa volta, não apenas 90 graus, nós olhamos a nossa volta. Tudo o que está acontecendo anuncia que Cristo está às portas, que Cristo está próximo a voltar. Apenas poucos sinais precisam se cumprir. Poucos sinais precisam se manifestar. Nós olhamos em tudo que acontece à nossa volta. E nós olhamos cada dia mais igrejas sendo abertas. Cada dia mais pessoas se utilizando de um microfone, numa rádio, na televisão, no púlpito de uma igreja. A igreja, não me refiro, não é o prédio, não é o povo reunido. Pessoas se utilizando de um púlpito, né, de um microfone numa igreja. E olha que, irmão, sabe que arma perigosa é o microfone na mão de alguém, meu irmão, que traz uma mensagem equivocada. É uma arma perigosa. Então nós estamos vendo nesses últimos dias uma igreja se abrindo todo dia, toda hora, todo instante. Uma pessoa sai do ministério, abre uma igreja. Pessoa sai de uma igreja, abre uma igreja, por assim dizer, né, para ficar claro para os irmãos entender. Pessoas abrindo denominações, sendo abertas cada dia mais, igrejas sendo fundadas cada dia mais, e cada um diz que foi Deus que mandou, que foi Deus que revelou, que foi Deus que mandou, e ele leva a Bíblia, bota uma gravata no pescoço, bota uma calça social, uma camisa social, uma gravata no pescoço, uma Bíblia na mão, e está lá atrás da igreja evangélica, fulano de tal, e está lá num púlpito lá trazendo uma palavra. Isso é muito perigoso. Não apenas as igrejas novas que têm que ser posto à prova, mas também, principalmente, olha o que eu estou falando, principalmente as igrejas mais antigas. Porque nós não podemos devotar confiança numa denominação, numa igreja, só porque ela é antiga. Nós temos que aprender, amados, a pôr à prova a todos. João não está preocupado aqui com curas e milagres, João não está preocupado aqui com sinais e prodígios, João está preocupado aqui, irmão, com o que se está anunciando a respeito de Cristo. A doutrina que João combatia aqui, nesse momento, era a doutrina gnóstica. A doutrina gnóstica que negava o Cristo encarnado, que não aceitava que Cristo havia encarnado, que embora eles diziam crer em Cristo, mas diziam que Cristo era um espírito, uma alma, que chama-se de gnosticismo docentista. Então João estava combatendo essa heresia nesse momento. E outras doutrinas que surgiram aqui também no cenário, porque João não está combatendo apenas a doutrina gnosticismo docentista, mas ele está combatendo de acordo com o versículo número 5 e 6, versículo 5 mais precisamente, João está combatendo doutrinas que surgiram ali, filosofias humanas, filosofias daquela sociedade ali no qual os cristãos viviam, filosofias que falavam que a alegria, embora nós somos cristãos, mas o prazer, o gozo, a alegria da alma está nas coisas do mundo, os prazeres do mundo são benéficos, sim, e eles estavam pregando as coisas do mundo. Algum momento aqui ele disse que eles só falavam das coisas do mundo, e o mundo os seguia. Então não era apenas o gnosticismo docentista, mas também uma doutrina que atraía os cristãos para seguir o mundo, para desejar o mundo, para se deleitar com o mundo. Então, há muitas, diversos. Então, observe que João estava preocupado com o que se pregava a respeito de Cristo. Que tipo de Jesus estava sendo anunciado, que imagem aquela doutrina dava a Cristo. O que é que aqueles pregadores falavam a respeito de Cristo?
O que aqueles mensageiros falavam a respeito da obra de Cristo, da obra do Salvador, da obra do nosso Senhor, do nosso Redentor, de Jesus, o Messias? Era com isso que João estava preocupado. Se tinha milagre, se tinha cura, se tinha isso, aquilo. João estava preocupado. O que é que esses homens estão pregando a respeito de Cristo? O que é que esses homens estão falando a respeito de Cristo? E João viu, meu amado, que muitos estavam deturpando a pessoa e a imagem de Cristo. Paulo também viu isso. Paulo disse aos Coríntios, se alguém pregar um outro Jesus que nós não pregamos, um outro evangelho que nós não anunciamos, vocês vão receber outro espírito que nós não recebemos, então vocês vão ser condenados. Judas, quando vai escrever a sua epístola, a última epístola aqui do Novo Testamento, para chegar em Apocalipse, e Judas diz, olha, eu ia escrever sobre a nossa comum salvação, mas eu tive por necessidade escrever a vocês e exortar vocês a batalhar pela fé que uma vez nos foi dada, porque se introduziram alguns. E João vai falar aqui dos gnósticos. Ele não usa a palavra gnóstico. João vai falar desses mesmos aqui, que nos meus estudos teológicos ainda históricos, eu não encontrei ainda esse termo para definir essa doutrina, que se pregava a respeito das coisas do mundo. Mas é muito claro, em 1 João capítulo 4, no verso número 5, que haviam pessoas pregando os prazeres do mundo, e haviam também aqui, no versículo 4 de Judas também, pregando, convertem em dissolução a graça de Deus. Ou seja, não, nós já somos salvos, podemos continuar pecando, não tem problema, a gente pode usufruir do prazer da carne. A doutrina gnóstica trazia a ideia de que a carne é totalmente mal e o espírito é totalmente bom. Então, se nós estamos na carne, não tem como nós sermos bons. Então, a gente pode continuar pecando. Mesmo assim, nós estamos salvos, porque o nosso espírito está salvo. Mas a nossa carne tem que usufruir os prazeres do mundo. Por isso, eles não acreditavam que Cristo havia encarnado, porque não tinha como Cristo ser santo, como ele foi. Quando eu digo foi, eu me refiro ao Cristo Jesus, homem, que andou na terra. Não que ele deixou de ser santo. Ele continua sendo santo. Eles não acreditavam que Cristo podia ter encarnado. Porque não tinha como Cristo ser bom e santo, estando num corpo terreno. Então, Cristo, já que Cristo, se Cristo tivesse assumido um corpo terreno e humano, ele teria pecado. Então, Cristo era apenas uma alma. Mas nós estamos salvos e podemos pecar, porque temos que usufruir dos prazeres da carne, porque a carne é mal. Mas nós estamos salvos. Um segmento da doutrina gnóstica falava sobre isso. Mas, enfim, amado, então o que João está preocupado é o que está se anunciando a respeito de Cristo. Então é preciso provar os Espíritos para ver o que é que estão falando a respeito de Cristo. Isso é aplicável perfeitamente nos dias de hoje. O que a igreja que você congrega ou frequenta, a igreja, que denominação que você congrega ou frequenta, o que ela prega a respeito de Cristo? Os pastores que você gosta de ouvir, que você para ouvir, que você ama ouvir a pregação deles, o que eles falam a respeito de Cristo? O que eles pregam a respeito de Cristo? Tem que ser posta à prova. João diz, ponham à prova os espíritos, meus amados, os pregadores, os líderes, as igrejas, os ministérios que estão em ascensão nesses últimos dias e aquelas que já ascenderam há muitos anos atrás. Nós temos que pôr à prova e saber o que eles estão pregando a respeito de Cristo. Que tipo de evangelho eles estão anunciando. Não é chegar lá, deixa eu ver, né, porque preste bem atenção. Tem gente que quer colocar à prova uma igreja, ou um ministro, ou um pregador, ele vai lá, pai, deixa eu ver aqui uma coisa. Se lá tiver milagre é porque Deus está lá. Meu amado, pelo amor de Deus, Jesus disse em Mateus 24, 11, 24, 24, que os falsos profetas fazem milagre. Em Mateus capítulo 7, verso 21, Jesus disse que muita gente faz milagre e vai para o inferno. Em Apocalipse capítulo 16, Jesus disse que revela que há espírito de demônio que faz, no capítulo 16, verso 13 e 14, há espírito de demônios que fazem milagres. Em Apocalipse capítulo 13, Jesus disse que os falsos profetas farão grandes sinais e prodígios. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, do versículo 1 em diante, lá pelo versículo 4, 5, 6, 7, Jesus diz, o apóstolo Paulo diz, amado, que o poder do engano opera fazendo sinais extraordinários para enganar as pessoas. Então não era esse tipo de prova que João estava falando. Ah, vamos para a igreja ver, se lá tiver milagre, opa, ali, Deus está ali, olha, o copo d'água cura, a meia ungida cura,
O envelope ungido traz prosperidade, a rosa ungida restaura os casamentos, a promessa para o santo faz o milagre. Sim. Não era esse tipo de prova que João estava falando. Porque João sabia, amado, que os falsos profetas, a operação do engano, ia trabalhar muito fazendo milagres e prodígios para enganar as pessoas. Quando se faz milagres e prodígios, a tendência é que as pessoas creiam naquilo que eles estão dizendo, naquilo que estão pregando. Se eu chegasse aqui e mandasse você tomar aí um copo com água e você ia receber um milagre, e vamos fazer uma oração agora, e você tomaria o copo com água e ficaria curado, e se em seguida eu dissesse, olha, pegue R$1.000, você que ficou curado, e coloque na conta da igreja, você ia colocar, você ia acreditar, porque você acabou de ver um milagre. Olha, Deus essa semana vai te dar uma Land Rover, Deus vai te dar uma Land Rover, você vai comer o melhor dessa terra, você ia acreditar, porque você recebeu um milagre. Então, os milagres, amados, que os falsos profetas operam, eles servem exatamente para dar suporte, para dar força nas palavras que eles vão distorcer e ensinar as pessoas para beneficiar eles mesmos. Então, não é assim que se coloca a prova. É preciso, amado, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Eu tenho observado esses dias termos do tipo igreja reformada, igreja pentecostal, igreja neopentecostal, igreja tradicional. E tem pessoas nas igrejas pentecostais que estão ali, nunca se converteram, mas estão ali porque aceitaram aquele tipo de doutrina. E tem pessoas na igreja neopentecostal que nunca se converteram, mas estão ali porque aceitaram ou simpatizaram com aquele tipo de doutrina. Há pessoas no meio reformado, o qual eu admiro bastante, mas há pessoas no meio reformado que estão ali não porque se converteram, mas porque aceitaram aquela doutrina. Há pessoas que acham que são destinadas à salvação, não que elas tenham se convertido de fato, ou tenham sido eleitas por Deus, ou de fato estejam salvas, sejam escolhidos por Deus para ser salvos, mas eles nunca se converteram, mas porque eles ouviram aquela doutrina e simpatizaram com aquela doutrina e eles acreditam que estão salvos. Mas quando você olha para as suas obras, você vê que não é uma pessoa que nunca teve encontro com Deus. É uma pessoa que nunca teve encontro com Deus. Mas, preste bem atenção, nem toda igreja reformada está pregando o verdadeiro evangelho de Cristo, ou que se diz reformada, né? Nem toda igreja que se diz reformada está pregando a Cristo, o Cristo bíblico realmente. Nem todo pastor que se diz reformado realmente é um homem de Deus, é um homem que leva a verdade. Nem todo pastor que se diz reformado, ele é homem de Deus, então precisa ser posto à prova. As igrejas pentecostais, da mesma forma, neopentecostais, da mesma maneira. Prove e olhe o que eles estão pregando a respeito de Cristo. Prove se eles pregam realmente o Cristo bíblico. Olhe se eles não estão distorcendo a mensagem de Cristo, a doutrina de Cristo, a palavra de Cristo. Porque uma coisa eu lhe digo, pastor, como é que eu vou aprender a pôr a prova? Nós vimos aqui, por exemplo, em Apocalipse capítulo 2, no versículo 2, o próprio Jesus disse para a igreja de Éfeso, eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e que pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. A igreja de Éfeso fez isso que João falou. Inclusive, a igreja de Éfeso era a igreja que João pastoreava. Aqui no ano 95, João estava na ilha de Patmos, exilado. E João ficou lá até o ano 99, passou aproximadamente 4 anos lá. E João, nesse momento, não está na igreja a qual ele pastoreava, a qual ele exercia o seu bispado, lá em Éfeso. Mas quando Jesus se revela para ele, manda escrever 7 cartas, a primeira das 7 cartas que Jesus manda João escrever é logo para a igreja que João pastoreava, a qual João exercia o bispado, exercia o presbitério. A igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso, que era pastoreada por João, Jesus já revelou, olha, João disse para a igreja de Éfeso que uma coisa eu vejo boa neles,
E com certeza eles aprenderam com João, que era o pastor de lá. Eles colocaram à prova, mesmo com a ausência de João. João está há 4 anos aqui, exilado na Ilha de Patmos, mas mesmo assim, aquela igreja, quando João saiu, aquela igreja pôs à prova, pegou os ensinamentos que João, o apóstolo, tinha dado, pôs à prova suja. João, os falsos profetas viram que João não estava lá, tentaram se introduzir na igreja de Éfeso, tentaram aproveitar a oportunidade. Opa, João não está lá, vamos entrar, vamos se introduzir. E os irmãos estavam lá, pondo à prova os pregadores. Os que se diziam ser apóstolos, ministros, enviados, estavam descobrindo, estavam pondo à prova os que dizem ser apóstolos, não são, e tu os achaste mentirosos. Estavam encontrando os mentirosos, os falsos apóstolos, os falsos profetas. Por quê? Porque não se deixava levar pelo sensacionalismo, não se deixava levar pelos milagres, não se deixava levar pela teologia fácil, pela teologia triunfalista, pela teologia sensacionalista, pela mensagem de prosperidade e conquista que eles traziam, não se deixavam levar, eles colocavam à prova o que eles estavam falando. E a igreja de Éfeso, sim, pôs à prova. Opa, peraí, o que esses homens estão pregando, João nunca pregou para nós, não está escrito nos escritos de Paulo, está contradizendo o que Paulo escreveu, o que Tiago escreveu, o que Judas escreveu, o que João escreveu, o que Pedro escreveu. O que esses homens estão pregando aí está contradizendo aquilo que está escrito. Então, eles são falsos. Eles colocaram à prova. Para se colocar à prova, meu irmão, o critério que se usa é o que se está pregando, é o que se está falando, é o que se está dizendo. É a doutrina que se traz, que está trazendo. E é assim que se coloca a prova. Não é a questão se aquele homem que traz a verdade é perfeito ou não, porque ninguém é perfeito. Eu sou imperfeito. Se você andar um dia comigo, você vai me ver errando várias vezes. Ô, pastor Jadeu, o senhor é homem de Deus, o senhor é ungido de Deus. Anda um dia comigo para você ver. Eu me irrito, eu me chateio, eu erro, eu falho, mesmo lutando contra o pecado, mesmo lutando contra tudo que se opõe, mas eu erro, eu falho, eu cometo deslizes. Não existe ninguém perfeito, amados. Não existe. Mesmo que o homem seja homem de Deus, seja ungido do Senhor, mas ele vai ser sempre imperfeito. Inclusive, eu conversava com o irmão sexta-feira, quando terminou o culto, o irmão veio para conversar comigo. Ele dizia para mim, pastor Jadeu, eu estou na luta medonha, porque eu sou novo convertido. E sabe, né, o novo convertido, nascendo de novo, e essa luta, meu Deus, meu irmão, mas eu vou vencer e vai passar. O meu irmão não passa. Quando você vencer a luta, a batalha, por ser novo convertido, vai vir outras. Enquanto você estiver nessa natureza carnal, humana, terrena, vai vir outras batalhas, vai vir outras lutas, vai vir outros entraves, combates. Sim, sempre virá. E sempre nós nos angustiaremos porque temos o Espírito Santo e nos angustiaremos porque não conseguimos viver sem pecar, andar sem pecar, por mais que lutemos. E sempre a gente vai se angustiar, mas o que prova realmente que nós temos o Espírito Santo e somos selados pelo Espírito Santo é exatamente essa tristeza quando vacilamos. Exatamente essa não aceitar, não se conformar com o pecado. Isso é a prova de que realmente nós estamos selados com o Espírito Santo. Porque quem não tem o Espírito Santo peca deliberadamente, não sente nada. Mas quem tem o Espírito Santo realmente se entristece. Mas enfim, não era que João estava dentro dos irmãos procurar líderes perfeitos, que não erram, que não falham, mas ponham à prova o que esses homens estão pregando, o que esses homens estão dizendo. Então põe à prova, amado, que você ouve na rádio, na televisão, nas redes sociais, no YouTube. O que estão pregando a respeito de Cristo? Estão dizendo aí o quê? Que Cristo vai lhe dar prosperidade? Está errado. Põe à prova. Você vai os achar mentirosos. Alguns irmãos chegam para mim dizer, pastor, olha, eu vi, o pastor estava pregando, ele pregou um monte de coisa e distorceu muita coisa. Eu fui lá falar com ele. Pastor, eu percebi que o senhor falou isso aqui, mas isso aqui não é correto de acordo com a doutrina do Novo Testamento. Isso não, meu irmão, é porque a ordem vem lá de cima. Eu tenho que seguir a direção que vem do ministério. E por isso eu tenho que pregar dessa maneira, mas eu sei que está errado.
Então, meu amado pastor, se você é um dos que está fazendo isso, eu louvo a Deus pela sua vida, porque é sinal que você está conhecendo a verdade, está sabendo que é um engano. Mas fico triste porque, mesmo sabendo que é engano, o senhor está pregando engano. Pare de pregar o engano, pregue a verdade. Se tiver de o senhor perder, ser destituído dessa função, do presbitério, do episcopado, do pastorado, e não perca, seja destituído. Não adianta trocar a verdade, o zelo pela verdade, pela sã doutrina, por um crachá ou um assento do presbitério. A verdade está acima de tudo, o zelo pela doutrina está acima de tudo e tem que estar acima de tudo. Então, é preciso pôr à prova. E João disse aqui, e se põe à prova, meu amado, o critério é o que estão pregando a respeito de Cristo. O que se estão pregando a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Se aí na sua igreja, em algum lugar, estão pregando aí que Cristo vai dar riqueza para alguém, falso profeta. Ele disse, não criar em todo espírito, mas provar os espíritos que são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado do mundo. Então João não encontra uma palavra melhor para descrever quem prega falsa doutrina do que falso profeta. Talvez João ficou procurando, poxa vida, amados, não creio em todo espírito, mas provar se os espíritos são de Deus. Porque já muitos, deixa eu ver o que, falso profeta, a melhor palavra que se encaixa. Por quê? Porque o profeta, ele traz a mensagem de Deus, ele traz a palavra de Deus, ele traz a sã doutrina de Deus. Então João disse, olha, os falsos profetas, muitos. Então estou pregando aí que Cristo vai dar riqueza, falso profeta. Cristo é o nosso provedor, é o nosso sustentador, é quem provê o pão na nossa mesa. É quem provê a fartura que temos para comer, para vestir, para calçar, mas riqueza Cristo nunca prometeu. Cristo prometeu que supriria nossas necessidades. Cristo, ele combateu veementemente o ajuntar de riquezas. Ele disse que o homem que junta riquezas, glória a Deus por isso, reparta com os pobres necessitados. O homem que junta riqueza, glória a Deus por isso, socorra a obra de Deus. Socorra os pobres necessitados. Aquilo que a doutrina neotestamentária manda. Se estão por aí, em nome de Cristo, mandando você fazer uma campanha, 7 semanas, 20 semanas, 21 semanas. Estão aí, em nome de Cristo, mandando você pegar envelope ungido. Estão por aí, em nome de Cristo, mandando você pegar algum amuleto ungido que vai resolver seus problemas. Falsos profetas. Estão por aí, em nome de Cristo, dizendo que você tem que pagar o dízimo, porque senão você está roubando a Deus e vai para o inferno. Falso profeta. Aliás, a maioria dos pastores, nós estamos escrevendo o livro O Dízimo Não é Obrigatório, O Devorador Não é Demônio, e esse livro ele aborda todos os assuntos bíblicos que falam sobre dízimo. Mateus 23, 23, Mateus 5, 17, 18, que fala, eu não vim abolir a lei, mas eu vim cumprir a lei, fala do dízimo no Antigo Testamento, como é que se dava, enfim, aborda todos os assuntos, pontos bíblicos se fala sobre isso. Nós estamos aí editando, trabalhando nesse livro, e em breve, Deus quiser, daqui para dezembro, final do ano, ele fica pronto, em nome do Senhor. E vai ser dado de graça, tá? Vai ser dado de graça. Para a glória de Deus. Mas eu tenho ouvido muito pastor dizer, o dízimo, tem 3 dízimos lá em Israel. Né? Não tem 3 dízimos lá em Israel. Os textos são muito claros, Deuteronômio 14, 22, Levítico 27, Deuteronômio 12. Os textos são muito claros, só tem um dízimo em Israel. Todos eles estão relacionados à colheita, só havia colheita uma vez por ano. Então, todos os dízimos de Levíticos 27, 30, até o 34, Deuteronômio 14, a partir do verso 22 ao 29, Deuteronômio 12, todos falam de dízimo ali, todos esses dízimos estão ligados à colheita da terra, ao fruto da terra, os animais do campo, né, da criação. Está relacionado à agricultura que produzia uma vez por ano. Não era 3 dízimos, não era 3 dízimos. Aí eu digo, poxa vida, então se é 3 dízimos, então quem está certo é o Valdemiro em pedir o trízimo todo ano? Porque todo ano que chega, né, o Valdemiro Santiago da Igreja Mundial aí, do Poder, né? Não vou dizer de Deus, né? Mas a Igreja Mundial do Poder, todo ano ele está lá pedindo o trízimo. Diz que um é para o Pai, o nome do Pai, outro é o nome do Filho, outro é o nome do Espírito Santo. Até blasfemar, o cara blasfema. Aí eu digo, então pronto, então já que essa teologia que 3 dízimos, quem está certo é o Valdemiro em pedir 3 dízimos.
Mas, na verdade, o Valdemiro está completamente errado em pedir 3 dízimos. E em pedir um dízimo também já está errado. Então, se você chega na igreja, está lá aquela confusão toda. O pastor diz que lá não cobra dízimo, mas no final pede o dízimo aos irmãos. O pastor lá diz que o dízimo não é obrigatório, mas no final pede, traga seus dízimos. Então, você vai vendo, amado, você vai começando a ver ministério que tudo gira em torno de dinheiro. Tudo gira em torno de dinheiro, em tudo eles acham motivo para tirar o dinheiro dos irmãos. Chega lá na igreja, estou falando das igrejas, provas e expiação de Deus, estão pregando lá. Isso. Estão pregando, a doutrina deles lá é o seguinte, o cantor vem, vende seu CD, faz um evento, cobra a entrada, tudo isso é heresia e obra de falso profeta. Tudo isso. Então, prova os expiação de Deus. Bota uma cantina na igreja. Vende o que está na cantina. Falso profeta. Vamos fazer um retiro para a igreja, para levar os irmãos, e cobra para quem tem que pagar, quem não puder pagar, não vai. Falso profeta. Isso é uma doutrina errada. Coloca um bazar na igreja, irmão, traga as roupas, coloca o bazar aqui. Aí é para vender. Falso profeta, doutrina errada. Então, amado, vai surgindo tudo isso. É preciso provar os espíritos. Eu não posso ficar preso a uma denominação porque eu amo aqui, há muitos anos eu congrego aqui, eu estou aqui porque eu gosto daqui, porque eu me dou aqui, eu gosto das músicas, eu gosto do jeito que se prega, eu gosto das campanhas, eu gosto dos amuletos. Meu irmão, não podemos ficar presos a isso. Você quer ser salvo? Se você quer herdar o reino de Deus, precisa pôr à prova os espíritos que eles estão ensinando. Os espíritos se referem os ministros que estão ali, as pessoas que estão ali pregando. Põe à prova. Você vai ver que a maioria das igrejas do Brasil viraram empresas. Você vai ver que a maioria da igreja do Brasil viraram negócio, empreendimento. Do mundo. Você vai ver que a maioria dos líderes não passam de empreendedores, importantes, soberbos, arrogantes, ostentadores, avarentos, vaidosos. Põe à prova o que se prega. Põe à prova a doutrina. E você vai ver o que ele diz. Põe a não criar em todo espírito, mas provar se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas levantaram no mundo. Você vai se surpreender, meu irmão. Você vai se surpreender com tanta coisa que você vai ver. Então, querido, tocando para frente, para a gente ir concluindo, né? Nós vimos aqui o apóstolo João, ainda na sua primeira epístola, agora no capítulo 2, no verso 20, o 26 e o 27. Ele vem trazendo um contexto de palavras, mas eu separei esses 3 versículos para a gente poder ler, no sentido do que está se falando aqui. Ele diz assim: vocês têm a unção do santo e sabem todas as coisas. Se refere que nós sabemos a doutrina, nós conhecemos a verdade. Nós temos a unção, nós temos o Espírito Santo. E nós conhecemos a doutrina, nós conhecemos a verdade. Vocês têm a unção do santo, de Jesus, o Espírito de Jesus. E vocês sabem todas as coisas, vocês conhecem a verdade. Mesmo que você seja um analfabeto, mesmo que você não saiba ler. Quando você vê uma heresia, você já sabe, eu não sei explicar, eu não sei abrir, mas isso aí é uma heresia. Você conhece, o Espírito de Deus que guia-nos na verdade está dentro de você. Aí diz no verso 26, essas coisas eu vos escrevi acerca dos que vos enganam. E tinha gente enganando os irmãos lá, mas João já disse, vocês sabem todas as coisas, vocês têm a unção do santo. Eu estou escrevendo isso aqui a respeito das pessoas que estão enganando vocês, e vocês estão se deixando enganar, mesmo conhecendo a verdade, sabendo que está errado, mas vocês continuam tolerando. Vocês continuam aceitando. Me lembrei agora do que está lá em Apocalipse, capítulo número 3, quando Paulo escreve a igreja de Tiatira, aliás, quando João escreve ali a igreja de Tiatira, ali é capítulo 2, e no versículo 19 ele diz assim,
Verso 20, mas tenho contra ti que tolerar Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Quer dizer, o anjo da igreja de Éfeso conhecia a verdade, ele tinha a unção do santo, de Tiatira. Ele conhecia a verdade, ele tinha a unção do santo. Mas ele estava permitindo, tolerando. Tolerar quer dizer que eu não concordo, eu não creio, mas eu tolero. Eu deixo lá, vou deixar. Não, tudo bem, deixa. Daí é onde surge o ecumenismo. A união das crenças. Não concordo, está errado, é heresia, mas tudo bem, vamos ficar todo mundo junto, unido. Isso estava acontecendo na igreja de Éfeso. Então, a primeira igreja ecumênica que a gente já viu aqui é a igreja de Tiatira, aliás. Né? Aí o que acontece? Veja, você está tolerando Jezabel, ele usa uma linguagem figurativa, né? Apontando para Jezabel lá, do livro de Reis, lá a esposa do rei Acabe, né? Aquela rainha pagã, Sidônia. Você permite que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que eles comam, se prostituem e comam do sacrifício da idolatria. Não estava lá, pregando libertinagem, ensinando idolatria ao povo. Né? E Jezabel fala de um espírito de prostituição, um espírito de ostentação, de glórias terrenas. E estava lá o pastor da igreja aceitando, mesmo tendo a unção do santo. Mesmo tendo. Então, João alerta aqui a igreja, né? Dizendo assim, ó, vocês têm a unção do santo, vocês sabem todas as coisas. E com tudo isso, vocês estão permitindo pessoas enganar vocês. Com tudo isso, vocês estão aceitando pessoas enganarem vocês e iludirem vocês, subirem aí, vamos dizer assim, né, no púlpito, lá na época não existia púlpito, né? Subirem no púlpito e distorcer a palavra, e vocês estão aí aceitando isso, tolerando isso, vocês tendo a unção do santo, vocês estão vendo a distorção da verdade, estão calados, estão quietos, estão aí sem fazer nada, na inércia. E João disse, não. No verso 27, a unção que vocês receberam dele, de Jesus, está em vocês. Ela fica em vocês, ela não sai e volta, ela fica, ela permanece em vocês. E vocês não têm necessidade de que alguém ensine vocês. Pastor, mas lá em Filipenses, né, capítulo 1, Jesus disse que deu dom aos homens, depois são profetas, pastores, enfim, evangelistas e mestres, para ensinar a igreja. Agora ele está dizendo que não precisa de ninguém nos ensinar. Entenda o que ele está dizendo. A igreja precisa de pessoas para ensinar? É óbvio que precisa. Mas não se refere à novidade. Você não tem necessidade que alguém vos ensine. O contexto aqui, original, ele sugere o quê? Que vocês não têm necessidade de aprender coisas novas que vai além da doutrina apostólica. Você não tem necessidade de aprender doutrinas novas, métodos novos, que vai além da doutrina apostólica. O original sugere isso. Então, a igreja não tem necessidade de alguém chegar e dizer, olha, eu tenho aqui uma nova doutrina. Não precisamos de novas doutrinas. Precisamos voltar às doutrinas antigas, às doutrinas apostólicas, às doutrinas do princípio. Aliás, a igreja está cheia de doutrinas novas. Tudo isso que eu já citei aí, amuletos, essas coisas todas mais aí, sensacionalismo, Deus vai lhe dar o melhor, bandeja de ouro na mão, anjo, né? Esse tal desse movimento pentecostal, não é pentecostal, aí o cara caindo no chão, rodando, sapateando, pulando, dizendo que está cheio do poder de Deus, essa histeria toda aí. Tudo isso aí é doutrina nova. A doutrina que Deus vai lhe dar o melhor dessa terra, da riqueza, isso é doutrina nova. A doutrina antiga dos apóstolos não fala nada disso. Então ele diz que está cheio de doutrina nova na igreja. E não precisamos de doutrinas novas. Nós precisamos voltar às doutrinas antigas. E olha, meu irmão, a coisa está assim tão avesso, que doutrinas novas estranhas a que os apóstolos pregaram estão dentro das igrejas. Quando se traz a doutrina que os apóstolos pregaram, aí o povo acha estranho. É incrível. É incrível. Por exemplo, hoje, meu irmão, está sendo uma luta terrível ensinar para o povo que o dízimo não é obrigatório. Você mostra o dízimo de Abraão, que foi o dízimo de Abraão, no livro que a gente está escrevendo vai falar sobre isso.
O dízimo de Jacó, você mostra que foi o dízimo de Jacó, mostra, prova claramente ali que não tem nada a ver com, não era para exigir se o dízimo hoje, baseado porque Jacó deu, porque Abraão deu. A gente explica tudo isso no livro. A gente mostra realmente o que é a doutrina do dízimo. Né? Alguns pastores insistem, não, mas quando mesmo no Novo Testamento a igreja continuou pedindo dízimo, depois se a igreja continuou pedindo dízimo, quem que recebeu o dízimo? Os sacerdotes judeus ou os pastores da igreja? Já que você disse que a igreja estava pregando o dízimo, recebendo o dízimo dos irmãos, então me diga. Porque os judeus continuaram seguindo a lei. Os sacerdotes continuaram exercendo seus exercícios, seus ministérios, porque não aceitaram Jesus. Então quem ficou recebendo o dízimo no primeiro século? Foi a igreja ou foi os sacerdotes? Porque a lei dizia que era o sacerdote quem recebia, os levitas quem recebia. E os sacerdotes também, o dízimo dos dízimos. Aí você vem dizer que a igreja recebia o dízimo no primeiro século. Isso é uma distorção terrível, não tem pé nem cabeça. Isso aí é um monstro andando no meio da rua, no púlpito das igrejas. Dizer que a igreja pregava o dízimo no primeiro século, se os sacerdotes continuavam recebendo o dízimo, os levitas continuavam recebendo o dízimo. Se a igreja viesse receber disso no primeiro século, meu irmão, eles iam ser chamados de ladrões, não ia nem, sabe, não tinha nem lógica isso aí. A igreja tocar nessa doutrina judaica, não, eles estão lá, os sacerdotes estão lá, fazendo o sacrifício de lá e não aceitaram Jesus, estão lá cobrando o dízimo lá, recebendo o dízimo, os levitas é o sustento deles. É o sustento deles. A igreja não entrou nesse negócio de dízimo no primeiro século de maneira alguma. Mas você vai pregar isso para o povo dá um parafuso, não aceita. Doutrina antiga, doutrina verdadeira, genuína. Mas a doutrina nova, que o dízimo é obrigatório, o povo engole. Você vai mostrar que em Joel, capítulo 1, que o devorador não tem nada a ver com demônio, é gafanhota, lagarta, locusto, pulgão. O povo não quer aceitar. Uma vez uma mulher perguntou, pastor Adel, me prove na Bíblia que o devorador não é um demônio. Eu digo, minha irmã, pelo amor de Deus, não é que a Bíblia diz que o devorador é demônio. Eu quero é que você me prove onde é que na Bíblia... Pelo contrário, eu peço é que a senhora me prove onde é que na Bíblia diz que o devorador é um demônio. Porque até onde eu leio na Bíblia, nas Escrituras, a Bíblia me mostra claramente que o devorador ele era insetos que atacavam a lavoura do judeu. Malaquias 3:11. Joel capítulo 1 inteiro. Não tem nada a ver com demônio ali. Aí o povo fica sem querer aceitar. Então, meu amado, João está dizendo aqui, ó, você receberá a unção dele está em vocês. Ela fica em vocês, ela permanece em vocês. E você não tem necessidade que alguém vos ensine alguma outra doutrina que vá além do que os apóstolos ensinaram. Mas como a sua unção, a unção de Jesus, né, vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ele vos ensinou assim, permaneçam nele. Então João deu o segredo para a igreja, olha, a unção que ele deu a vocês, ela fica em vocês, o Espírito Santo. E como o Espírito Santo, que a unção dele fica em vocês, ensina vocês todas as coisas, então faça o seguinte, permaneça no que o Espírito de Deus ensina. Que é o Espírito que revelou a mensagem dos apóstolos, que deu a mensagem dos apóstolos para eles pregarem, que inspirou os apóstolos para revelar o evangelho oculto. Permaneçam nela. Lá em João 16:13, Jesus diz que o Espírito nos guia em toda a verdade. E aqui João está dizendo, você não tem necessidade de alguém ensinar vocês coisas novas. Então, a unção que ele deu a vocês fica em vocês. Então, e ela ensinou vocês a verdade. Então, continue na verdade que ela ensina vocês. Permaneçam nela. Ou seja, aí chegar alguém querendo pregar outra coisa que não seja o que está escrito, não aceitem. Porque o Espírito nos guia toda a verdade, em João 16:13. E é nessa verdade que nós temos que seguir. Não é o que determinados homens estão falando. Então, meus amados, nós precisamos ser como os bereanos. É isso que João está falando. Os bereanos lá de Atos 17:11, que quando ouviram Paulo pregar, lá em Bereia, na cidade de Bereia, eles ouviram Paulo pregar, eles confirmavam que Paulo estava, Paulo está pregando aí, que o Messias, ele nasceria de uma virgem, vamos ver, Isaías, é verdade, nasceria de uma virgem mesmo. O que mais Paulo disse aí? Que ele nasceria na cidade de Belém da Judéia. Opa, vamos lá para Isaías aqui. É verdade, Paulo, é verdade, está conferindo com as escrituras que você está falando aí.
que o Messias havia de ser pobre e padecer. Opa, vamos lá para Zacarias. Opa, é verdade, o que Paulo disse é verdade. Está tudo batendo direitinho. Os bereanos faziam isso, irmão. Não é porque Paulo era Paulo, eu sou o apóstolo Paulo, vocês têm que aceitar tudo que eu digo. Não, peraí, Paulo, calma aí. Você mesmo disse aos Gálatas, no capítulo 1, no verso 8 e 9, verso Gálatas 1, você disse que nós tínhamos, mesmo que vocês, os apóstolos de Cristo, viessem pregar o evangelho, nós não tínhamos que aceitar. Então, Paulo, por via das dúvidas, nós temos que conferir o que o senhor está pregando. Né? Gálatas 1, 6 e 7 e 8. Né? Gálatas 1, do 6 ao 8. Então, Paulo, perdoe, mas nós temos que conferir o que o senhor está pregando. O senhor é um apóstolo de Cristo, nós sabemos que o senhor realmente está dando a vida pela obra, mas você disse que nós tínhamos que conferir para ver que, de repente, vocês ou um anjo do céu pregassem o teu evangelho, a gente não tinha que aceitar. Então, vamos ver se realmente você está pregando. Os bereanos iam confirmando aquilo que Paulo pregava. Então, meus amados, esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de muitos enganadores e de muitas heresias. Nunca se viu tanta heresia, tantos enganadores, tantos falsos profetas como tem se levantado nesses últimos tempos. Portanto, nós precisamos ter convicções doutrinárias. Estar convicto de que só há uma doutrina genuína e verdadeira, que está aqui nesse livro. Sim, essa é a doutrina. Essa é a mensagem, essa é a palavra. Então, nós temos que ter convicção de que a palavra de Deus está aqui nesse livro. Que aqui está a doutrina que devemos seguir. E buscar aprender as verdades contidas aqui. E ter convicções. Sim. E ter convicções dessa verdade. Convicções bíblicas, genuínas, sã e verdadeira. Uma convicção respaldada e alicerçada unicamente, por mais na palavra de Deus. Por mais que nós usemos aqui os pais da igreja, os pais apostólicos, os reformadores, irmãos, eu conheço um pouco, ou bastante da história desses homens, um pouco da história desses homens. Irmão, vou lhe dizer, eles erraram muito. Eles cometeram muitos erros teológicos. Muitos erros teológicos. Mas fizeram obras maravilhosas. Erraram, cometeram erros. Mas em muitos momentos defenderam a verdade com a verdade. Combateram heresias com a verdade. Mas o que eu estou dizendo aqui? Porque estou mostrando o quê? Estou querendo mostrar o quê? Que eles são falhos, os pais da igreja são falhos. Os reformadores são falhos. Foram falhos. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Então, por mais que nós citemos Agostinho de Hipona, Tertuliano de Cartago, Irineu de Lyon, Gregório de Nissa, Gregório de Nazianzo, Basílio de Cesareia, por mais que nós citemos a Lutero, Calvino, o Wycliffe, Zwinglio, por mais que nós citemos esses homens que contribuíram ricamente, amados, para a ortodoxia sistematizada da doutrina, ou melhor, a sistematização da doutrina ortodoxa, mas que eles contribuíram com isso. Mas eles eram falhos, eles podiam errar nas suas interpretações, eles podiam errar. Uma coisa muito importante, muito bonita, que eu vi esses dias, amados, de um pastor reformado, não vou dizer nomes, um pastor reformado, um homem de letra, um homem de conhecimento, um homem de estudo. Eu achei tremendo, sincera, profunda. Foi uma das pregações mais gloriosas que eu já ouvi em toda a minha vida. E ele falou claramente que a própria doutrina reformada precisa de acertos, precisa de consertos, há erros, há equívocos.
e que precisa se sentar, também não precisa sair por aí dizendo que está errado isso, aquilo outro, mas precisa se sentar e organizar isso. E ele diz, nós não somos fechados, nós não retemos toda a verdade, há erros em nós, há interpretações equivocadas, há alguns momentos na teologia que está errado, que está equivocado, algumas partes, algumas coisas. Então nós não somos uma igreja fechada que retemos toda a verdade. E eu achei muito bonito, né, interessante as palavras desse grande teólogo, desse grande pregador reformado. Ele mostrou, amado, a fragilidade. Ele mostrou que havia erros, ele mostrou que havia equívocos. Então, por mais que nós citemos as teologias mais sérias atualmente, nós podemos entender uma coisa, que nenhuma delas é perfeita. Que nós sempre precisaremos, deixa eu pegar aqui, sempre precisaremos, recorrer aqui. A Bíblia Sagrada. A palavra de Deus, sempre precisaremos. A doutrina desta ou daquele ministério, eu me identifico muito, mas será que ela está alinhada com os ensinos de Cristo? Porque uma coisa é haver erros e buscar consertar. Outra coisa, amado, é o que nós estamos vendo nessa nação. As piores heresias e mais absurdas heresias que alguém um dia pôde mencionar, um dia pôde falar. Estamos vendo pregado no púlpito das igrejas, nas telas das televisões, dos computadores, no microfone de rádio, teologias mais absurdas que se podia falar. Então, é um tempo de muita heresia, de muita apostasia. É um dos sinais fortes da vinda de Cristo. A apostasia que surgiria, grande apostasia. Então nós precisamos, amados, ter convicções bíblicas. Crer que este livro está acima de qualquer religião, de qualquer denominação, de qualquer doutrina. Temos que ter cuidado para não dar o desprezo que a Igreja Católica Apostólica Romana está dando. Isso eu faço questão de dizer o nome. A doutrina católica apostólica romana está dando total desprezo à palavra de Deus. Porque há pastores da Igreja Católica Romana, líderes, que estão dizendo que a igreja está acima da Bíblia. Sim. Que a Bíblia foi escrita por causa da igreja, e não a igreja existe por causa da Bíblia. Portanto, que a igreja está acima da Bíblia. E que o Papa, sentado em seu trono, a sua palavra é infalível. E estão dizendo isso por quê? Porque eles disseram que quando alguém se baseia pela palavra, acaba se tornando um protestante e não aceitando a doutrina da Madre Igreja Católica. Porque a doutrina da Madre Igreja Católica, ela é a igreja verdadeira, ela é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, é a igreja alicerçada sobre Pedro, que não é, né? Obviamente que não é. Porque a igreja que eu faço parte, ela é alicerçada em Cristo. Cristo é a rocha a qual nós estamos alicerçados. Não é Pedro ou qualquer outro homem, não. O mais santo que foi, é Cristo. Tá? E a doutrina que a igreja que eu faço parte, as chaves estão na mão de Jesus, de acordo com o Apocalipse. A chave está na mão de Cristo. Não está na mão de Pedro ou de qualquer outro, não. Na mão de Cristo. Então, preste bem atenção. A palavra de Deus está acima de tudo, de religião, de dogmas, de igreja, de denominações, de tudo. Nós temos sempre que recorrer a ela. Seja você católico, romano, seja você reformado, pentecostal, neopentecostal, tradicional, seja você, como dizem por aí, um desigrejado, que não quer congregar em templos, seja você quem for, recorra à palavra de Deus, ao que está contido nesse livro, a Bíblia Sagrada. Recorra a ela. Nela está toda a verdade. Nela está toda a doutrina que devemos seguir. Então, nós precisamos
a nossa teologia, nossos ensinamentos, a nossa pregação, a nossa mensagem precisa estar completamente alinhada a ela, alicerçada nela. Não podemos distorcer uma palavra por causa da visão denominacional. Não podemos distorcer uma doutrina por causa da visão da teologia da nossa denominação. Não. Temos que ter a verdade. Por isso esse ministério, Missão de Fé, a qual Deus me colocou para presidir, abaixo do Espírito Santo, né? Eu faço nessa linguagem humana para os irmãos entenderem, o Espírito Santo é quem preside, é quem guia essa obra. Só apenas ele me manda e eu obedeço para que ele execute sua vontade. Deus nos deu um ministério livre. Eu não estou aqui ligado, nosso ministério não está aqui ligado àquela denominação, ou àquela outra denominação, que nós temos que nos sujeitar àquilo, porque senão eles vão tirar a gente. Não. Nós estamos ligados à palavra, à Bíblia. É a ela que nós estamos ligados. Com ela é o nosso vínculo. Sim. Nós estamos sujeitos à teologia dela, completamente. Se em dado momento nós reconhecermos, olha, isso aqui nós estamos pregando está errado. Como agora esses dias, eu falei, olha, irmão, aquela frase, eu falei para o irmão Jacques lá na entrada do prédio lá, onde a gente congrega, e para o diácono Luiz. Mas olha, essa blusa, o dízimo não é obrigatório, aliás, o dízimo não é obrigatório, foi abolido junto com a lei, tem uma palavra errada aqui. Eu percebi agora. Que está errado dizer que foi abolido junto com a lei não foi abolida. A lei foi concluída, foi terminada. Não se precisa mais praticar a lei, mas ela não foi abolida, destruída, ela foi cumprida em Cristo. Ela foi consumada em Cristo. Inclusive, a gente até explica também isso aí no livro Dízimo Não é Obrigatório, Devorador Não é Demônio, que vai ser lançado em dezembro, se Deus quiser. Então, quer dizer, as próximas blusas tem que dizer, o dízimo, a blusa hoje diz, o dízimo não é obrigatório, foi abolido junto com a lei. Está errado dizer que foi abolido. O dízimo não é obrigatório, findou junto com a lei, porque o fim da lei é Cristo, Romanos 10:4. Tá? A lei findou, parou, tá? Mas ela não foi destruída, abolida, como uma construção velha. Chega lá, tá com os pés e derruba para levantar a construção nova, que é a nova aliança. Não. Para poder tirar a lei de cena, Cristo não destruiu, não demoliu, não colocou um dinamite e explodiu, não. Cristo veio, não, vamos tirar a lei de cena, mas vamos dar moral para ela. Vamos cumprir ela. Ela apontava para Cristo. E quando Cristo veio, que cumpriu as exigências da lei, ele consumou ela, ele completou ela, ele satisfez ela. Então, é isso. Então a gente vê que uma palavra está errada, uma coisa está errada, a gente vê, não, isso aqui está colocado errado, a gente tem que colocar de forma correta. Porque nós recorremos à palavra. Recorremos à teologia pura, genuína e verdadeira palavra. Então é isso, amados. Para concluir aqui nossa pregação, estamos falando hoje, concluindo hoje o estudo convicção doutrinária. Nós sabemos que há muitas pessoas que estão se perdendo, estão desorientadas, porque não tem convicção doutrinária, né? Então, eu quero dizer para você que isso é uma pregação de amor. Tem gente que diz, pastor Jadel, traga uma mensagem de amor. Né? O que é uma mensagem de amor para você, meu amado? Olha, recebe tua vitória, recebe tua bênção. Isso é mensagem de amor para você? Olha, Deus vai mudar a tua sorte, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Isso é mensagem de amor? Não. Isso não é mensagem de amor. Mensagem de amor é mostrar para alguém que está caindo no buraco que há um buraco na frente dele. Mensagem de amor é mostrar para uma pessoa, ei, tem alguém ali querendo te assaltar. Tem alguém ali te enganando. Tem alguém ali te roubando. Tem alguém ali tirando o que é seu e você não está percebendo. Isso é mensagem de amor. É mensagem de amor? As pessoas cobram mensagem de amor. Eu acho interessante, tem alguns crentes, irmão, que cobram mensagem de amor. Engana o próximo. Mente nos seus negócios. Deita com a mulher do próximo. Trai a esposa. Trai o marido. Deita com o marido da próxima. E exige mensagem de amor? Então, a mensagem de amor para você, para de trair teu marido, tua esposa.
Para de mentir nos teus negócios. Para de burlar a lei, de enganar a lei, de enganar as pessoas. Mensagem de amor. Isso é uma mensagem de amor. Então, sabe, a gente vê muita hipocrisia hoje no meio da igreja. Pessoas que exigem de você o que nem elas estão fazendo. Então, concluindo aqui, meus amados, essa aqui é uma mensagem de amor. Misericórdia das almas que estão se perdendo, que estão sendo enganadas, que estão sendo exploradas. Eu não sou perfeito. Sou um cara imperfeito demais. Mas essa mensagem foi Deus que mandou entregar para vocês. Então, é preciso ter convicção doutrinária. É preciso conhecermos a palavra de Deus, a verdade, o santo evangelho. Tá? Então, nós concluímos aqui em 5 estudos, né? Foram 5 estudos, essa palavra. E hoje concluímos dizendo para você, nós vivemos um tempo difícil. Vivemos um tempo de falsos profetas, de heresias, de ganância, cobiça, de disputa ministerial. E a apostasia, a heresia vai se proliferando cada vez mais e é preciso ter muito cuidado. Preciso ter cuidado com isso. Então aprendam a provar os espíritos realmente, tá?